Investigar, perguntar, informar. São verbos que definem o trabalho dos jornalistas. É nestes ambientes que se preparam notícias e reportagens. As redações são a alma dos órgãos de informação. Prestam o serviço público de informar a sociedade, mas como qualquer empresa, têm de lucrar. Os jornalistas per si não devem estar preocupados com o lucro do jornal e não estão, porque a sua missão é informar. Infelizmente, o modelo de negócio tem sido um modelo muito desafiante e não tem permitido crescer nas redações, pelo contrário, elas têm sido cada vez mais diminutas para tornar-se sustentáveis. A redação inclui não apenas jornalistas, inclui repórteres de imagem, editores de imagem, inclui produção. E neste momento eu julgo que andamos à volta das 200 e tal pessoas por junto. Qualquer diretor de informação nunca vai dizer que tem um número ideal. Não sendo o ideal, é um número perfeitamente razoável para aquilo que nós temos feito. Os jornalistas tentam acompanhar a velocidade a que corre o mundo. Investigar com qualidade e publicar antes da concorrência fazem os profissionais andarem contra-relógio. Bom, a falta de tempo existe todos os dias e todos estamos sempre debaixo da enorme pressão do tempo, não é? O relógio realmente é um grande inimigo que está sempre sobre as nossas cabeças na medida em que queremos sempre ser os primeiros a dar. O facto de sermos poucos exige muito mais de nós em termos daquilo que é a nossa produtividade e competitividade face aos nossos concorrentes. Cabe-nos a nós realmente hierarquizar muitas vezes as prioridades e perante 2 ou 3 temas que são importantes, escolhermos aquele em que temos de fazer a aposta nesse dia. Um breaking news é um breaking news. E a nossa principal prioridade é confirmar a notícia, dá-la o mais rápido possível. Bem sei que hoje em dia há quem usa a estratégia de primeiro dá-se, depois vê-se se é verdade e se não for verdade desmente-se a seguir. E é como se estivéssemos sempre em breaking news permanente, mas quando erramos há um princípio para mim basilar, que é se eu errei a dar uma notícia, eu tenho que assumir que errei e pedir desculpa ao telespectador por ter errado. Porque esse é o princípio da confiança. O tempo marca 2 formas de fazer jornalismo. Por um lado, existe um jornalismo imediato com as notícias e reportagens curtas do cotidiano. Por outro, há um jornalismo lento que tem um olhar distante dos acontecimentos. Foi um conceito criado pela revista britânica Delayed Gratification. A palavra de ordem neste género é investigação. Pode acrescentar mais vozes, pode acrescentar contexto, que é uma coisa que muitas vezes falta nas notícias, seja contexto histórico, seja situacional, tudo, dados de investigações que se relacionem. Portanto, é assim, as notícias mais imediatas são muito importantes, não é? Nós precisamos delas no nosso dia-a-dia, para orientar o nosso dia-a-dia. Mas é importante depois também haver o outro lado, tratar cada tema que foi mais rápido, com mais cuidado e maior profundidade. Eu costumo dizer que o jornalista é um especialista em generalidades e tu, para escreveres e para tratares um determinado tema, precisas de o estudar, de ouvir outras pessoas que já o estudaram. Se agora tu me pedires para escrever uma notícia sobre a pesca subaquática no sul do país, eu não faço ideia sobre esse tema, eu tenho que estudá-lo. Se eu tiver que ter essa notícia escrita para daqui a 5 horas, muito provavelmente ela vai ter erros. Os grandes órgãos que praticam jornalismo de investigação entram na onda do jornalismo lento. Os média alternativos também o fazem. São projetos com equipas reduzidas e vivem de bolsas e de donativos. O historiador James Curran e o sociólogo Nick Caldry definem estes órgãos como produções mediáticas que desafiam concentrações reais de poder dos média. Um dos focos é contar histórias pouco representadas nos principais meios. O que eu acho que acontece muito no jornalismo do dia-a-dia, porque não há tempo e porque não há pessoas suficientes, é que as abordagens são bastante polarizadas, ou é sim ou é não, ou é uma coisa ou é outra. Corremos o risco do jornalismo e os jornalistas serem reflexo de uma elite, da nossa experiência da Divergente. Sentimos que as pessoas querem ler coisas bem feitas, querem ler coisas aprofundadas e querem saber mais sobre temas que, não estando na agenda mediática que os jornalistas definem como atualidade, não deixam de ser relevantes. Numa conversa que houve na Lusófona, perguntavam-me se nós nos deixamos influenciar pelos temas que escolhemos por vermos que a nossa audiência gosta mais de determinados temas. E isso não acontece. Na verdade, o que acontece são reuniões editoriais em que toda a gente faz propostas de temas, às vezes até pessoas fora da nossa redação. Todos nós temos estímulos e contextos, não é? E às vezes apercebemos, há aquele assunto que eu tenho de explorar mais. E então lá vamos nós. Os média alternativos assumem uma subjetividade nos temas tratados. Já os principais órgãos de comunicação social têm como foco a atualidade, que já não está apenas nas rádios, nos jornais e nas televisões.
ganhou novas casas, os sites e as redes sociais online, o que traz novos desafios. Os acontecimentos têm de ser relatados no imediato. Não podemos guardar um acontecimento para daqui a 1 hora ou 2, sob pena toda a concorrência dar e o DN não dar. E, portanto, isso é claro que nem água, é para dar o mais rapidamente possível e temos de dar isso ao nosso leitor a cada segundo no online, no site dn.pt e, ao mesmo tempo, preparar reportagens, entrevistas e investigação para o jornal que sai todos os dias em banca. O digital tem um ritmo completamente diferente da televisão. Não para, não é? Não fecha. Estamos a tentar criar uma lógica do digital first. As pessoas hoje têm a felicidade de poder consumir notícias onde quiserem e têm escolha. Portanto, é muito importante para as marcas de informação estar presentes em todas as plataformas. No site, obviamente, mas é também nas várias redes sociais, porque o nosso objetivo no final do dia é sempre o mesmo. Nós queremos levar as nossas notícias ao maior número de pessoas possível. Com quase 20 mil respostas, o estudo global do Instituto Ipsos revela que em 2021 o jornalista era uma das 5 profissões com menos confiança das pessoas. Em relação às notícias, o Digital News Report deste ano da Reuters confirma uma descrença. Em 46 países, mais de metade apresentam um valor de confiança inferior a 50%. Portugal é o segundo país mais bem classificado, com um índice de confiança de 61%. São dados que devem preocupar a classe jornalística. Está em causa o conhecimento e a análise das sociedades em relação ao que está a acontecer no mundo.